Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Primeiro nós vamos ler em São João, capítulo 8, 31 a 36, e depois Romanos. Eu quero ler só o verso 2 depois, tá? Na verdade que poderia ler o capítulo todo, mas é só para ter uma base. Então, primeiro, São João, no capítulo 8, a partir do verso 31 e até o 36, que está escrito assim. Preste bem atenção nessa escritura, porque a falha não está em Deus, mas em nós. A falha está em nós, não em Deus. Deus não falha. Deus cumpre com sua palavra. Nós é que falhamos. Então escute bem aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o discípulo de Jesus, para ser libertado, é pela palavra, vocês notaram aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muito importante, né? Então, vamos agora em Romanos, no capítulo 8 também, só o verso 2. Vamos ler aqui para a gente ter uma meditação sobre esse assunto aqui, que é muito importante para nós. Para nós, o que eu digo assim, para todos os seres humanos, né? E às vezes nós pregamos aqui, e há muitos irmãos e irmãs que ouvem através da internet, e eles também aprendem, está aprendendo também essas verdades, né? Verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos lembrar da irmã Nilza e também a todos os irmãos, e esses pedidos eu vou colocar as mãos sobre eles. Muitas pessoas às vezes falam assim: mas por que não leu o nome? Não tem necessidade. Se você trouxe um pedido, creia que não é eu que sou o curador e nem salvador. Deus é o curador, Deus é o salvador. A ordem dele é orar pelos enfermos. Nós vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. É a Tua graça, Pai, somente a Tua graça. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor teve compaixão de nós, Pai. Meu Deus, nós estávamos num estado terrível, mas o Senhor lembrou de nós e desceu aqui na terra e pagou um preço por nós, um preço que ninguém podia pagar. Não havia um homem sequer que podia pagar esse preço, mas o Senhor desceu do céu e pagou esse preço por nós, para que nós pudéssemos ter esse entendimento, que não é o que nós fazemos é que vale, mas é o que o Senhor fez por nós é que vale. Assim, Senhor, liberta nós, Senhor, de todas as coisas, de todos os pensamentos que nós temos, que contraria a Tua vontade, Senhor. Ajuda, Senhor, através dessa mensagem, talvez curtinha, Senhor, talvez poucas palavras, mas que possamos sair daqui com mais entendimento
a respeito do que é salvação, a respeito do que é libertação, Senhor. Meu Deus, ajuda todos nós, ajuda os irmãos que ouvem, Senhor, agora mesmo e que ainda vão ouvir. Meu Deus, liberta eles também, liberta nós, liberta nossas famílias, liberta nossos filhos, nossos netos, genros, noras, as famílias. Meu Deus, também, Senhor, a irmã Nilza, ali, Senhor, está sentindo muita dor. Meu Deus, mas o Senhor é o nosso alívio, o alívio dela, Senhor. Meu Deus, o Senhor é a nossa paz, a paz de cada um de nós. Meu Deus, que a tua paz esteja com ela ali, Senhor. Meu Deus, que logo, logo esse sofrimento passe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Raimundo, que está parado na estrada, Senhor, ajuda ele, guarda ele ali. E outros que estão viajando também, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Senhor, eu coloco as mãos sobre esse caderno, e aqui tem nomes de irmãos, de pessoas que foram colocadas aqui. O Senhor conhece todas as coisas. Se é enfermidade, o Senhor é o curador. Meu Deus, se é libertação, o Senhor é o único que liberta. Meu Deus, se é espírito errado, meu Deus, na vida das pessoas, o Senhor é o único que pode tirar espírito errado. Meu Deus, e libertar a pessoa totalmente. Assim nós pedimos por cada um dos irmãos e aqueles que não puderam escrever, e aqueles que estão ouvindo, Senhor. Meu Deus, que estão doentes, que eles possam receber a cura, e muito mais da alma. No nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos um culto abençoado. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E Deus abençoa. Pode assentar, por favor. Eu lendo essa mensagem, e às vezes a gente tira algumas mensagens para pregar, às vezes por poucas palavras, ou tão simples que a gente lê, a gente pode tirar uma grande mensagem. Talvez não seja grande de púlpito aqui, mas é grande mensagem para aqueles que realmente precisam de Deus, né? Porque não é que nós pregamos grande mensagem, mas a mensagem de Deus é grande para todos aqueles que desejam ser salvos. Então, eu lendo, a gente vê e o mesmo profeta pregando aqui essa mensagem que nós recebemos agora, Jó, servo de Deus. Eu quero ler um parágrafo aqui para os irmãos entenderem. Porque, olha, nós somos escravos porque nós queremos. Você sabia disso? Nós lemos a Escritura, por exemplo, olha, aqui eu vou ler aqui na mensagem a brecha. Vocês vão notar que, através da desobediência de Adão, ele acabou que nos colocou na casa de penhores. Uma casa de penhor. Então, nós fomos penhorados através de Adão, mas nós lemos, e isso aconteceu há 6.000 anos atrás. Mas nós esquecemos que há 2.000 anos atrás, Jesus já nos tirou da casa de penhor. E às vezes nós ficamos penhorados porque esqueceu que Ele já nos tirou de lá. Nós não estamos mais na casa de penhor. Vocês notaram a Escritura aqui? Sabe? Crer nele é uma libertação total. Veja aqui, onde eu li aqui, deixa eu voltar aqui de novo. Olha, o servo não fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, o que ele fez na cruz do Calvário? Libertou as pessoas que realmente crê que é filho. Às vezes, nós é que não entendemos a Bíblia. Talvez o erro é nosso de pregar. Nós, pregadores, às vezes, não entendemos a mensagem e também mantém as pessoas presas. E nós estamos livres.
Às vezes, mas eu passo luta, nós vamos passar luta. As lutas, ele nunca disse que ele tiraria as lutas. Mas ele diz que já venceu o mundo. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então esse vencer não significa apenas que agora que nós vamos deitar, dormir em paz e não ter problema nenhum. Não, ele não falou isso. No mundo tereis problemas, e muito problema, mas eu já venci o mundo. Agora esse vencer significa assim, tudo que vocês não podiam fazer, eu já fiz. E às vezes nós queremos deixar que isso continua a mesma coisa, como se fosse lá no passado, quando Adão nos colocou na casa de penhor. Ele colocou, mas Jesus já nos tirou de lá. Sabe? É isso que nós temos que entender. Aqui mesmo tem várias coisas aqui, nessa mensagem que nós recebemos agora. Tem várias coisas simples que às vezes ficou aqui na maior simplicidade, que tem pessoas que às vezes nem gostam de ler, porque é muito simples, deixa isso para lá. Como o profeta fala sobre esse fazendeiro que prendeu o corvo aqui. Às vezes a pessoa pensa, mas tem alguma coisa a ver? Tem, e muito. Porque ele está mostrando que nós estamos na mesma situação do corvo. Porque o fazendeiro prendeu o corvo, mas houve uma pessoa boa que tirou o corvo, soltou a corda do corvo. Mas ele pensou que ainda estava preso. E ele não voava. Os outros falavam, vamos, João Corvo, vamos embora, porque aqui a situação aqui vai ficar ruim. Não, eu não tenho jeito, eu estou preso, mas ele estava solto já. Alguém tão bom quanto Deus, tão bom, nos tirou, mas por que nós estamos presos ainda? Se ele já nos tirou da casa da servidão. Mas, às vezes, ele mostrou isso exatamente, é a situação nossa, que Deus, Jesus Cristo, já nos livrou. Mas nós ainda tentamos por nós mesmos. Mas se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. E você vai continuar fazendo isso e vai para o inferno ao invés de ir para o céu. Porque ele está mostrando aqui para nós que nós não temos que fazer nada. É só crer no que ele já fez. Não existe nada que eu possa fazer, nem você. É só aceitar aquilo que ele falou, essa libertação, que tudo que tem que ser feito ele faz. O que eu não dar conta, ele vai dar. O que você não dá conta, ele vai dar. Então, eu estou falando sobre esse corvo, né? Mas na frente aqui, depois eu vou voltar a ler ao 15 aqui, mas aqui no 20, o profeta falou durante o tempo da escravidão, antes da proclamação daquela escravidão, no tempo dos escravos, quando eles iam ser libertados. Veja, numa manhã, por exemplo, na manhã seguinte eles iam ser libertados, que estava marcado a libertação ao nascer do sol. Por exemplo, como hoje nós estamos aqui numa quinta-feira, quer dizer, na sexta-feira eles seriam livres ao nascer do sol. E tinha uma colina muito alta para subir. Os mais jovens subiram à noite e ficaram lá no alto para ver o sol nascer. Os menos, não era tão forte como os jovens, ficaram no meio da colina. E os mais velhos ficaram no pé da colina. Todos esperando por aquela manhã para uma libertação da escravidão. E nós já temos aprendido isso. Numa manhã eterna, nós vamos ser livres de tudo isso aqui. Esperando por uma libertação desse corpo. Porque enquanto estamos aqui, os problemas vêm, e aí nós passamos a confiar em nós, e nós não vamos resolver nada mesmo.
Mas um dia Deus vai nos tirar desse aqui, ó, numa manhã gloriosa, uma manhã eterna Ele vai nos tirar. Mas ali, vocês notam que quando os jovens viram o sol nascer, eles gritaram: nós estamos livres. Os do meio ouviram aquilo e passaram a notícia para os que estavam no pé do morro: nós estamos livres, nós não somos mais escravos. E eles aceitaram, mesmo que eles, os que estavam embaixo, não viram o sol nascer, mas a voz eles ouviram: nós já estamos livres, porque o sol já nasceu, o sol já brilhou. E os que estavam cá embaixo ouviram a voz também e creu, e eles estavam livres também. Então o que nós precisamos de entender, nós já ouvimos a voz de Deus, nós estamos livres. Se nós somos escravos, é o que queremos. O que nós estamos aqui? Por que Deus coloca um altar? Até hoje o profeta diz: Deus nunca deixou que alguém tirasse o altar, porque é o lugar onde nós ouvimos a palavra. E aqui nós podemos sair daqui hoje dizendo assim: nós estamos livres. Nós não somos mais escravos, porque Ele já nos libertou. Por que nós lemos a Bíblia o tempo todo e não entende? Sabe? Quantas pessoas, pode ler, nós estamos livres, mas será que eles entendem que esse que nos livrou é o próprio Deus? Será que eles vão entender que esse é uma segunda pessoa? Não. Quem está livre é quem entende que Deus é o único libertador, e Ele nos libertou através do sacrifício. Deixa eu voltar ali aqui, porque muitas coisas que a gente tem e lembra. Então, veja aqui no parágrafo 15 dessa mesma mensagem. A igreja poderia realmente descobrir isso, se você pudesse posicionalmente encontrar seu lugar em Cristo. Então, todas essas coisas simplesmente desapareceriam como uma sombra. Agora escute bem: todo aquele que vem a Deus, isso é verdade, deve ter as sombras e tentações e temores e assim por diante, mas não fique todo dilacerado por causa disso, o que é um pequeno sofrimento por um pouco de tempo, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias, quando Jesus vier. Vocês lembram que um dia desse aqui, eu estava mostrando isso aqui. Quer dizer, às vezes nós pensamos muito nesse aqui, mas esquece que você está lá do outro lado sem sofrimento. Se nós somos eleitos, nós já temos um corpo que foi criado antes que o mundo existisse. E aquele corpo nunca teve sofrimento. Ele está num lugar de descanso. Ele nunca sofreu nada. Nada. Aquela é a criação original de Deus. E esse aqui sofre por causa de Adão. Adão nos colocou na casa de penhor. Sabe? Foi por causa dele que nós estamos nessa situação. Mas Jesus já veio e nos tirou daquilo. Ele não tirou o sofrimento da carne, mas Ele já nos tirou da casa de penhor. Porque o caso que nós temos que entender, que não é esse. Não é esse. Nós temos que entender que o sangue foi derramado para que a nossa alma ficasse livre. Sabe? Que quando a morte atingir aqui, você já está do outro lado. Não é questão que você vai ter que sair daqui, passar por quinta dimensão, problema. Nós não temos que passar por nada quando sair daqui. Se nós temos que passar por alguma coisa, é enquanto estamos aqui. Esse que o povo não entende. Mas por que tanto sofrimento? Sabe? Lembra que ele passou. Nunca houve uma pessoa para sofrer tanto como ele. Mas por que ele sofreu tanto? Por amor a mim e a vocês. E ele não reclamou.
Olha na Bíblia se ele reclamou pelo sofrimento que ele estava passando. Não. Ele chegou, quando chegou a ficar tão difícil, ele só disse assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Está vendo? E ele ficou firme, sofreu por amor a mim e a você, sabe? E para nos deixar livres. E por que agora, toda hora, mas será que eu sou eleito? Olha, se você ficou livre por Jesus Cristo, você é um eleito. Mas e o que eu estou passando? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, sabe? Olha lá que o povo do mundo sofre menos do que um eleito. Porque o eleito está aqui enfrentando o maior inimigo. E é claro que Jesus já venceu aquele inimigo na cruz ali. Mas aquele inimigo é tão insistente que ele faz e tenta fazer com que você descreia daquilo. Satanás, ele é insistente. Sabe? Lá ele sabe que ele foi vencido, mas ele quer te vencer ou me vencer aqui. Sabe? Ele quer me vencer, fala assim: não, você não é. Olha o que você está fazendo. Sabe? Mas só que as nossas culpas já foi levada lá na cruz do Calvário. Então ele disse aqui, então ele disse, quando Deus, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias, quando Jesus vier, quando seremos semelhantes a Ele está operando tudo para o bem. Você sabia? Quem sabe se você está doente ou algo aconteceu com você, que Deus pode ter feito isso para trazê-lo um pouco mais perto dele? Você viu aqui? Às vezes, vocês lembram daquele pastor que quebrou a perna da ovelha? Aquela ovelha era desobediente e o pastor tinha medo de algum bicho pegar ela. Então, o que ele fez? Como ela era muito desobediente, ele quebrou a perna dela para ele ficar seguro com ela, para ela ficar mais perto dele, sabe? E chegou a quebrar a perna dela. Fala assim: agora eu quebro a perna dela e o bicho não vai pegar, ela vai ficar sempre perto de mim. Viu aqui? Quer dizer, quem sabe, ou algo acontece com você que Deus pode ter feito isso para trazer você mais perto dele. Uma doença, um problema. Para quê? Porque se te deixar solto demais, ou aí pronto. Daqui um pouquinho nós estamos longe. Aí ele envia alguma coisa para a gente lembrar que ele existe. Sabe? E por quê? Por que ele está tirando tudo que é bom do mundo? Por que ele está tirando tudo que é bom do mundo? Para ver se o eleito olha para cima. Para ver se o eleito lembra que a palavra de Deus tem que cumprir. Tá? Ele está fazendo isso. A águia tira a pele. Primeiro ela faz com espinho o seu ninho e depois com pele. Enquanto os ovos estão ali, ou então o filhotinho está novo, ela deixa a pele. Mas quando ela descobre que aquela águia já pode voar, ela vai lá e tira a pele e deixa só o espinho. Para aquela águiazinha não acostumar no ninho. O que Deus está fazendo? Isso. Ele já sabe que nós já temos condição de sair. Então o que ele faz? Vão tirar tudo que há no mundo que é bom para ele entender que ele tem um lugar melhor para ele lá em cima. Melhor do que isso aqui. Então ele vai tirar tudo. Tirou, já está tirando e vai continuar tirando. Tudo que é bom aqui ele está tirando. Aí daqui um pouquinho você vai descobrir que até o ímpio já está dizendo assim: parece que o mundo está acabando. Mas você vai descobrir também que até o ímpio está sabendo que está acabando, tá?
aí você devia saber muito mais. Tinha que saber primeiro, né? Então escute bem aqui. O que ele fez por nós? Mensagem de desespero. O que ele fez para que nós pudéssemos chegar a essa condição de crer que só Ele é Salvador. Que nós podemos dizer, mas esse crer é obedecer, esse crer é entender, não é só falar. Crer significa revelação, crer também é revelação. Crer é entender o que Ele está fazendo e está falando. 14 da mensagem, dessa mensagem, o desespero. Mensagem, desespero. No caso dos israelitas, o sangue era o sinal que tinha que ser literalmente aplicado, porque a química era tudo que tinham, pois era o sangue de animal, de cordeiro. E então a vida que estava no sangue saía ao derramar o sangue. E essa vida não podia regressar sobre o crente, porque era vida animal. Porém, isso apontava da boa consciência que vinha um sacrifício perfeito. O que às vezes nós lemos aqui, mas ainda nós pensamos no passado. Nós temos que entender que isso já foi feito. Quando fala que vinha um sacrifício, já veio. Quem foi esse sacrifício? Jesus. Jesus foi esse sacrifício há 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos não ficar vacilando. Sabe? Ficar vacilando, sabe? Crendo numa coisa errada, outra ali. Não, nós temos que crer na verdade. Fomos libertados. Então, que vinha um sacrifício perfeito. E para que fosse perfeito, o juiz, quem é o juiz? O Espírito. Deus é o juiz. Vocês já viram quantas vezes eu disse aqui, quando ele criou todos os seres e depois fez Adão em carne humana, ele deu uma lei, não uma lei diretamente, mas ele disse, olha, duas coisas estão diante de você, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Você não vai tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Aquilo era uma lei. Você não toca nela. Porque no dia que você tocar, você morre. Aquilo era o juiz. E quando ele tocou, ele morreu. Nós estamos morrendo por causa dele. Tu és pó e ao pó tornarás. O juiz. Mas veja aqui o que o juiz fez. Agora, vamos aqui. Então, para que ele fosse esse sacrifício perfeito, e para que fosse perfeito, o juiz, o Deus de todo o céu, chegou a ser esse sacrifício. Agora, como ele foi o sacrifício? Porque ele também é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra é Deus. Também foi esse sacrifício. Ele só foi juiz, advogado e jurado. Está vendo? Ele tomou o nosso lugar. Mas foi advogado também, porque Jesus é o advogado. E ele advoga o nosso caso pelo sangue que foi derramado. Como o juiz não podia derramar o sangue, porque o juiz é espírito, então o juiz se fez carne e habitou entre nós. E através daquele corpo, como está em Atos 20, 28, a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue, então Deus derramou sangue na terra. Não como juiz, mas como advogado. Então aqui você encontra que ele só foi juiz, advogado e jurado. Está vendo? Mas ele não foi promotor, porque quem é o promotor é o diabo. Aí você encontra que o promotor está ali em Apocalipse 12,
Você encontra que esse promotor permanece lá no céu, fazendo problema, enquanto a noiva estiver aqui, ele está lá como promotor. Toda vez que nós erramos nesse corpo, ele está lá para dizer, está vendo? Isso diante do juiz. Está vendo o que eles estão fazendo lá embaixo? Mas aquele juiz é advogado também. Então ele não importa com isso, ele não vai importar com isso, sabe por quê? Porque o seu nome é outro. Ele conhece, o advogado conhece outro nome. O diabo conhece esse que está aqui nessa terra. Mas o advogado conhece outro nome. Eu creio que eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver aqui, que eu não estava de plano de... Aí parece que eu abri até no lugar, quer ver? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo, parece que é aqui, ó, no 158. Agora, crentes, o livro da vida do Cordeiro, 158. Agora, crentes, você está pronto para pular de gozo? Ouça isto. Se você é um cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia diz, nada de pregador, pregador, nada. É a Bíblia, ela diz, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que coisa! Ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Vocês notaram? Ele escreveu o nome de cada eleito junto com o dele. Agora, o nome Jesus estava aqui ou lá? O nome de Jesus estava lá no céu. Aqui, está escrito aqui, no livro de São Mateus, capítulo 1. Quando o menino Jesus nasceu aqui na terra, o anjo desceu de lá e disse assim, o nome dele é Jesus. Porque o nome já estava lá. E aquele nome, os eleitos, o nome do eleito não é o nome que daqui da terra. É um outro nome. É um outro nome. Vocês notam que como Jesus começou a mudar nome de pessoas quando estava? Pedro, né? Você não é Simão, você agora é Pedro. Por que Pedro? Pedro, o nome seu é pedra. Sabe? Você é pedrinha, é uma pedrinha. E todo eleito é uma pedrinha. E pedra significa revelação. Então, Jesus já começou a mudar o nome de alguns aqui. Porque o nome de Jesus é o nome que já veio do céu. Esse nome nunca vai ser mudado. Então, ele é honrado tanto na terra quanto no céu. Para quem sabe que Deus é Deus. Quem não sabe, não honra. Mas o eleito honra esse nome, que sabe que esse nome é o nome de Deus aqui na terra. Deus não tinha um nome aqui na terra. No Velho Testamento procuraram por um nome, Jeová, e Senhor e tudo mais, era título dessa grande pessoa. Mas quando chegou aqui no Novo Testamento, ele diz, manifestei o teu nome entre os homens. Qual é o nome que ele manifestou? Jesus. Manifestei o teu nome, não o meu, mas o teu nome entre os homens. Então o nome de Jesus é o nome de Deus aqui na terra. Então esse nome é poderoso em todos os lugares. Sabe? Por isso que o diabo fez tudo para fazer com que Jesus errasse sendo a palavra. Quando ele viu que ele não errava, ele matou ele. Quando ele matou ele, ele não sabia que logo ele estaria lá no inferno, para tomar a chave dele. E ele foi lá e tomou a chave dele.
Ele deve ter tremido tudo na hora que ele dizia. Talvez até a chave caiu da mão. Mas Jesus saiu com a chave na mão. Para provar assim, vocês estão livres. Não é lá no inferno que ele foi livrar ninguém, não. Ele foi lá só pegar a chave. Mas ele, para provar, a partir de agora, os meus filhos estão livres. Você não tem mais nada com eles. Então veja que eu quero ainda ler aqui para os irmãos verem. Voltando de novo para os irmãos entenderem o que é a mensagem, a gente tem que entender o seguinte: você, quando lê, principalmente nós que pregamos, nós que ensinamos, nós temos que ensinar a pessoa da maneira certa. Porque se você pegar como antes aí, pegava o livro da brecha, e ó, tá vendo, ele desceu de lá, e não sei o que, desceu de lá, mas não sabe explicar nada, né? Ele desceu de lá, olha, ele está aqui como revelação, sabe? Jesus mesmo, o Cordeiro, ele não saiu de lá, tá? Ele não saiu de lá. O dia que ele sair de lá, ele vem buscar a noiva. Ele cumpriu a sua palavra de Apocalipse 10. E vi um anjo forte descer, uma nuvem, ou então o Apocalipse 14, verso 14. Ele desceu, e era como uma nuvem, com uma foice na mão. Então aí você vai notar que essa descida aqui, como anjo, era para revelar através do sétimo anjo. Aí é uma outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Agora, ele não saiu de lá. Ele, como cordeiro, ele permanece lá. Porque enquanto ele estiver lá, o sangue é para os eleitos. O dia que ele sair de lá, não tem mais sangue. E o dia que ele sair de lá, ele já vem diretamente nas nuvens a encontrar com os seus eleitos. Aqueles que realmente ele pagou o preço por eles. Tá? Então nós estamos aqui para ensinar a verdade. Então por isso, quando eu vou ler aqui para os irmãos terem mais entendimento, eu vou ler quando Adão nos colocou na casa de penhor. Isso era antes que Jesus viesse, porque Jesus é o segundo Adão. Então veja, parágrafo 103 da mensagem Brecht, escute bem. Adão perdeu sua herança. Eu vou ler um pouquinho aqui. Vamos ver o que Adão perdeu. Adão perdeu sua herança, a terra. Agora ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. Não o documento da terra, porque o documento voltou para o dono original. Somente a terra estava na mão de Adão. Então, Adão perdeu e foi passada para as mãos sujas de Satanás. Veja aqui, vamos lá. Ele vendeu sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por essa razão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertencia a ele, e ele perdeu cada pedacinho disso para as mãos de Satanás. Ele passou isso de suas mãos para as mãos de Satanás. Por essa razão, agora isso tem sido, isso retornou e tem sido contaminado, e a semente de Adão tem destruído a herança que Adão teria tido, que era a terra. Correto? A semente de Adão contaminou a terra. Toda a semente de Adão contaminou a terra. Quer dizer, porque Adão entregou nas mãos sujas de Satanás. Aí você vai notar, a primeira coisa que aconteceu quando isso começou a acontecer foi um encontro de Eva com a serpente. Ali você nota que a coisa já não estava bem, então logo Adão já tinha que aceitar uma coisa já errada. Aceitou uma mulher que já não era
uma verdadeira mulher. Ela já tinha sido violada. Então ali já começou o problema. E Deus não aceita erro em sua palavra. Quando ele descobriu que aquilo tinha sido feito, que uma semente já tinha sido plantada na terra, que a primeira semente errada que foi plantada foi na terra chamada ventre de Eva. Aquela foi a primeira semente errada. Um Caim estava ali. E aquele Caim seria o início da semente de Satanás aqui na terra. E por isso que ele já era um homem dos mais bravos. E depois veio um outro mais bravo ainda, que diz ainda assim, ó, Caim foi castigado 7 vezes e eu vou ser castigado 70 vezes 7. Lê na Bíblia que vocês vão notar. Cada um que vinha era pior do que o outro. Mas Deus demorou muitos anos ainda para trazer um filho realmente por Adão, que tomaria o lugar de Abel. Demorou 120 anos depois, e é por isso que o mundo está mais cheio de semente ruim do que de semente boa. Pense no mundo como esse. Trilhões de pessoas na Terra. São poucas pessoas que vão para o céu. A maioria é só engano. A maioria vai para o caminho errado. Olha a situação das pessoas. Olha a situação como as pessoas estão querendo ficar mais feias o tempo todo. É uma tristeza se olhar para as pessoas hoje. Não parece mais humano. Olha a situação das pessoas também sobre o cachorro. Olha o cuidado que as pessoas têm com o cachorro. Hoje, se você atropelar um cachorro, você vai para a cadeia. Talvez, se você atropelar uma pessoa, você fica livre. Talvez vai lá, paga um dinheiro e vai livre. Mas se você atropelar um cachorro, você vai preso. Porque o espírito é de cachorro. E é tão ruim que Deus não aceita dízimo de cachorro. Está vendo? Deus não aceita dízimo de cachorro. Porque a coisa não é boa. Você já pensou uma coisa dessa? O valor que eles estão dando de cachorro. Hospital por todo lado, hospital de cachorro. Só. Ao invés, e aquilo, olha, as mulheres que têm esse cuidado com o cachorro, vai para o inferno pagar um preço caro. Um preço assim, sem redenção, sem nada. Mas talvez vai sofrer muitos mais bilhões de anos por causa disso, que ao invés de cuidar de um filho, cuida de cachorro. Elas vão pagar um preço caro por aquilo, sabe? E isso não é coisa de gente, isso é coisa de cachorro, sabe? Não é coisa de gente. Esse cuidado com... É claro, nós estamos aqui, nós gostamos dos animais. Agora, você não pode colocar um animal no lugar de um ser humano. O ser humano é uma criação tão original que Deus não criou nenhum anjo à semelhança dele, mas criou o homem à sua semelhança. É isso que nós temos que entender. E o homem e a mulher estão jogando isso por terra. Quer dizer, quase comparando, se nós não somos nada. Eles estão dando muito mais valor ao cachorro do que a si mesmo. Como eu já vi, às vezes, cuidando de cachorro, já escutei assim, às vezes o marido chega, a mulher lá com o cachorro na mão, aí o marido chega e fala assim, seu pai chegou. Tá, pronto. Aí fala assim, o cachorro chegou, é o pai seu. Tá vendo o que acontece? Uma coisa? Então, nós temos que pregar contra a coisa errada, tá? Que Deus está aqui para nos livrar. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Agora, escute bem. 116. Tá? Vocês me perdoam passar só uns minutinhos, tá? Só uns poucos minutos, só para terminar aqui. 116 da mesma mensagem breve. Agora, que coisa.
Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original, Deus Todo-Poderoso. Adão só perdeu a vida que tinha aqui. Por isso que as árvores estão morrendo, tudo morre. Mas o título de propriedade voltou ao dono original. Você sabe o que é o título original? A palavra, o título da palavra, que é dada aos filhos, e é por isso que ela voltou às nossas mãos. Aqui está o título de propriedade. Essa mensagem aqui, essa mensagem é prova que é o documento da terra. O Deus do céu enviou de novo para a sua noiva, e só ela tem em suas mãos. Deixa eu ler só um pouquinho. O documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo, por isso ele voltou para o proprietário original, Deus, Ele mesmo. Ele mesmo. Está vendo? Eu não vou ler tudo aqui não, porque eu quero ler aqui ainda na última, aqui que eu quero ler. Para os irmãos verem uma coisa aqui, brechas. Eu creio que é 125, só para a gente terminar. O 125 aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui, eu creio que é 125. Escute bem agora, isso depois da redenção, né? Depois que Deus encontrou um que podia redimir. Porque em Apocalipse 5, João chorava muito porque não havia ninguém. Mas só que Deus encontrou um. Ele mesmo. Então, veja aqui, 125. Quando eu penso sobre essa escritura, pois tu nos tens redimido de volta a Deus, e nós podemos reinar e seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Que coisa, o quê? O Redentor parente. Que história nós teríamos aqui. Observe, a lei requeria um redentor parente para redimir uma substância perdida. A graça cumpriu esse requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido na raça humana. Então nós já temos esse parente. Nós já temos que ter essa certeza. Mesmo que nós estamos nesse corpo, mas a nossa alma já foi redimida. E o nosso corpo glorificado também já está em algum lugar, para quando nós chegarmos à posição, porque a posição é reconhecer a palavra. Então, depois nós vamos ver sobre isso, quem sabe até domingo. O dia que a igreja reconhecer essa posição, o rapto acontece. Amém, amém. Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ajude os irmãos que também ouvem através da internet, e os irmãos que são conosco. Continua, vem sempre ouvir a palavra, mas não seja ouvinte esquecido. Olha, gente, às vezes a gente fica pensando, tanta gente que já veio, já conhece a mensagem, e vai sofrer tanto, porque vai ser tão decepcionado. O dia que o rapto acontecer, os que mais vão sofrer é aqueles que conhecem a mensagem. Porque eles é como se tivesse assim, ficou com um pé lá no milênio e outro na terra. E esqueceu que tinha que mudar o passo para frente. Ficou com o passo aqui, e o rapto aconteceu, e eles ficaram aqui. Mas vamos nos colocar em pé. Vamos pedir misericórdia para as nossas famílias. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor. Meu Deus, também, Senhor, eu quero agradecer por esse grande amigo que eu tenho, Senhor. O irmão evangelista, um homem que realmente é um grande amigo. Não só meu, mas de todos nós, Pai. Senhor, eu agradeço muito por ele, Pai, pela sua família, Pai, pedindo ao Senhor que dá a ele saúde, dá a ele força, dá a ele mais revelação cada dia, Senhor. E que todos os seus negócios, Senhor Deus, que seja feito conforme a tua vontade.
e que tudo possa sair perfeitamente bem. No nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, nós estamos despedindo, Senhor. Nós estamos voltando para os nossos lares. Leva-nos em paz, Senhor. Meu Deus, e dá-nos uma noite abençoada. E abençoa a cada irmão, a cada família. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.